E aí, gente, tudo bem? Meu nome é José, esse aqui é o Guri dos Livros, e no vídeo de hoje eu quero falar com vocês das últimas leituras que eu fiz, que tem leituras aqui do mês de novembro, do mês de dezembro e do mês de janeiro. Eu separei algumas das leituras que eu realmente gostei, porque tem tipo uma ou duas ali que eu fiquei tipo, não sei se vou comentar, não acho tão importantes, tão relevantes assim pro vídeo, mas as demais eu acho que são boas leituras, que são coisas que eu achei legais, algumas nem tanto na realidade, mas no geral sim, e que eu gostaria de comentar porque são leituras que eu ainda não comentei no canal, que foram coisas diferentes, livros de autores que eu nunca tinha lido. Eu acho, olhando aqui, eu só tinha lido um desses autores, os demais eu nunca tinha lido nada, e foram leituras interessantes e que eu gostei bastante. Antes de começar o vídeo, eu só gostaria de convidar vocês para que, se vocês não são inscritos no canal, que vocês pudessem se inscrever. Se vocês já leram qualquer desses livros que eu vou falar aqui no vídeo, deixem aqui embaixo falando sobre eles, o que vocês acharam, se vocês concordam com a minha opinião ou não, e se vocês têm alguma sugestão de livros similares dos que eu gostei, né, ou algum tipo de recomendação de algum livro que vocês acham que seria interessante, podem deixar aqui embaixo. Se vocês forem fazer alguma compra na Amazon de qualquer espécie, seja livro ou qualquer outra coisa, tipo, pode ser até uma geladeira, usem os links aqui do canal. Comprando por eles, o preço não altera pra vocês e eu recebo uma pequena comissão, então ajuda aqui no meu trabalho no YouTube. E se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam, deixem sua curtida e também me sigam no Instagram, que é @guridosLivros. No vídeo de hoje eu tô fazendo 2 testes, eu coloquei aqui uma luz aqui na lateral porque tá meio escuro lá fora, então assim, vamos ver se melhora ou não na iluminação do vídeo. E tô usando esse microfone porque nos últimos vídeos eu percebi que quando eu fui editar, parece que tem um eco quando eu não tô usando fone. Se eu colocar fone, o eco desaparece, mas sem fone parece que tem um eco, isso me incomodou um pouco, então eu tô usando esse fone de ouvido, esse microfone aqui, pra ver se melhora de alguma forma o som do vídeo. Vamos ver, eu acho que vai melhorar provavelmente. Mas sem demorar mais, vamos pros livros. O primeiro que eu coloquei é de um autor que eu já li alguns livros dele, que é o Asimov. Eu li O Fim da Eternidade e foi um livro assim bem diferentão. O que eu lembro desse livro é o seguinte: o livro tem e-book, inclusive, se vocês quiserem ler, tá no Kindle Unlimited, então assim, acho que é uma boa se vocês quiserem testar o autor, nunca leram ele. Tem alguns livros do Asimov lá, então acho que é uma boa. E é um autor que é fácil de entender, por mais que eu tenha um pouco de dificuldade de me conectar com as histórias dele, pra ser bem sincero, porque quando eu termino os livros dele, que eu acho que eu já li uns 4 ou 5, eu esqueço basicamente tudo. Então assim, eu gosto do livro, acho que tem bom ritmo, mas eu tenho um pouco de dificuldade de me conectar e de continuar com a história na cabeça, que não foi o que aconteceu, por exemplo, com Duna, do Frank Herbert. Eu li os livros, tô relendo o primeiro livro, inclusive agora, porque vai lançar o filme agora em março, acho que é ou tipo 2 de março ou 29 de fevereiro, uma coisa assim, e eu quero reler o livro principal, né, que é o livro que vai dar origem ao filme, que deu origem ao primeiro filme, que agora estão adaptando a segunda parte do livro. Eu tô fazendo uma releitura porque eu quero fazer um vídeo sobre esse livro, eu gostei muito, é um livro que tá até hoje na minha cabeça, tipo, de uma maneira muito fresca, e relendo o livro agora eu tô percebendo que eu ainda lembro muito da história, que a história tá, tipo, muito na minha cabeça ainda, então isso é uma coisa boa. E os livros do Asimov, sinceramente, assim, eu esqueço eles. Os livros do Asimov pra mim são bons, eu gosto do ritmo e eu gosto das histórias, mas depois eu acabo esquecendo. Mas o que eu lembro desse livro é o seguinte: existe uma espécie de uma sociedade que controla, é como se eles fossem, o nome que eles dão pra eles mesmos são Eternos, então eles são pessoas que, tipo, controlam as realidades. É como se existisse um multiverso e essa fosse, tipo, a polícia que controla o multiverso. Sinceramente, eu me sentindo um pouco, quando eu assisti Loki, a primeira temporada, pelo menos, que depois eu não assisti a segunda, mas a primeira me lembrou um pouco esse livro. Tem essa sociedade que controla os multiversos, digamos assim, e eles acabam entrando numa espécie de um caso, de uma coisa que não deveria estar acontecendo. Não tem como explicar muito desse livro sem entrar em spoiler, na minha opinião. Mas o que vai acontecer? Você vai acompanhar esse homem e ele é uma espécie de um inspetor, ele vai chegar numa determinada realidade, vai conhecer uma senhora e vai ter uma espécie de uma manipulação da realidade para tentar fazer certas coisas. Então ele vai exercer o papel dele de uma forma que ele não deveria, pra fazer coisas para benefício próprio, tipo corrupção. E o livro é muito legal, tem uma história muito interessante. Pra ser sincero, é difícil de explicar o livro sem entregar muito do que vai acontecer, e eu também acho difícil explicar o livro, que é um livro confuso de você conseguir, assim, traçar uma linha de entendimento completo do início ao fim sem ser muito extenso. É um livro que acontece muita coisa, não tem muitos personagens. Eu gostei muito do final, e o final, assim, você fica muito impressionado com o que acontece, porque você percebe que a manipulação pode não estar acontecendo da maneira que você acha que está acontecendo. E quando eu digo manipulação, não é porque eles manipulam propriamente dito, é quase como se eles fossem os fiscais. Então que a fiscalização deles pode estar sendo driblada de alguma forma. É um livro que eu recomendo, eu acho que é muito bom. Talvez para começar Asimov seja legal pelo fato de ser um livro que começa e termina. Não, se eu não me engano, ele não tem continuações. Então você não vai ter o que acontece em Fundação, que você tem que ler 3 livros, que no final das contas são 7, porque depois tem mais 4 que eu não sei se ligam os mesmos personagens, mas que continua a história. Nesse caso é um livro só de tipo 250, 300 páginas, com uma história linear, e eu acho que é bem legal. Tem um mistério, digamos assim, tem uma espécie de um romance, uma escrita bem legal que eu acho que vale muito a pena. Eu li Cidade das Nuvens ano passado, se eu não me engano eu terminei no final de novembro, e eu fui completamente influenciado nessa leitura pelo Vitor Almeida do Geek Freak. Ele falou que foi o melhor livro dele de 2022, se eu não me estou enganado. Ele falou muito bem do livro, apesar de não falar muito sobre o livro em si, porque eu acho que é um livro difícil de explicar, porque tem 3 linhas temporais acontecendo. Tem uma linha em Constantinopla, em 1200, 1300, uma coisa assim, durante o cerco de
Constantinopla. Tem uma linha temporal presente, que ao mesmo tempo que você acompanha o presente, tipo 2020, que o livro acontece durante a época da pandemia, também na linha presente vai acompanhar um personagem durante, tipo, a década de 60, 70, durante a Guerra da Coreia, se eu não me engano. E você vai acompanhar o futuro, tem uma nave espacial e tem uma garota. O livro se chama Cidade nas Nuvens por causa de um conto que acompanha todos os personagens em todas as épocas, que é sobre um homem que vai parar numa cidade nas nuvens, que seria, tipo, um lugar paradisíaco, perfeito, que ele poderia ficar curado de todos os males, que ia ser um lugar que ele teria alegria eterna. Que é uma fábula, porque esse homem, ele vira peixe, ele vira burro, ele vira pássaro, ele vira várias coisas, até ele realmente conseguir chegar lá. E durante a leitura, o que você percebe? É que todos esses personagens que estão em pontos diferentes da história, eles todos têm esse conto, e esse conto acompanha eles de alguma forma. Eu gostei muito da forma como o livro finaliza. Eu vou ser sincero que por mais que seja um livro comprido, tem 700 e tantas páginas, a leitura é muito rápida, a leitura é agradável, tem personagens interessantes. Pra mim, os mais interessantes foram os personagens do passado, de 1300 por aí, de Constantinopla, a garota, e tem um guri que participa da história também. E eu gostei muito do futuro. Tem uma garota que eu acho que o nome dela é Constance, que é a garota do futuro. Eu já esqueci os nomes dos personagens, mas tenho quase certeza que esse é o nome dela. Gostei muito da história dela, é muito interessante, apesar de ser uma história um tanto solitária. E a história amarra todos esses personagens de uma forma que esse conto não seja só importante pra ligar as histórias, mas eles estão ligados de uma forma muito real nessas histórias. Na preservação dessa história, na forma como essa história ela é contada e na forma como essa história é mantida. Gostei muito do livro, gostei das histórias de todos eles. Eu achei que é um livro que vale a pena ser lido, que é bem escrito. Eu tenho vontade de ler outras coisas do autor. Eu queria muito ler o livro que deu origem a uma série que eu já não lembro mais o nome. Foi uma série que estreou agora na Netflix ano passado e que eu ouvi falar bem. Não assisti a série, mas eu gostaria de ler. E se vocês já leram alguma outra coisa desse autor, podem deixar aqui nos comentários suas recomendações, que eu vou estar lendo, porque é um autor que eu tenho interesse em ler mais coisas dele. Eu li um conto de Natal, que tem uma resenha, inclusive, aqui no canal. Se vocês não assistiram, eu vou deixar linkado aqui em cima. Foi um livro que eu gostei muito de ler. Li, assim, talvez uma semana ou duas antes do Natal. Gostei da leitura, gostei dos personagens. É uma história que eu já conhecia, porque eu já tinha assistido o filme, mas foi meu primeiro contato de leitura com o Dickens, e é um autor que eu gostei muito da forma como ele escreve. Eu aprendi bastante enquanto li o livro, porque eu li na edição da Antofágica, tem muitas notas extras, e eu assisti um vídeo que tem no canal deles explicando um pouco mais sobre o autor. Ele tem uma vida muito interessante, uma vida talvez um pouco trágica em alguns pontos. O pai dele foi preso por dívidas, então ele teve que trabalhar quando criança para poder, assim, viver. Uma coisa que tem em todas as obras dele, pelo que eu sei, é essa situação do trabalho infantil, sobre pobreza. Ele era uma pessoa que ele entendia muito as pessoas que liam ele, né, não só as pessoas ricas ou das classes dominantes, mas ele entendia as pessoas normais, né, porque ele foi uma pessoa que passou por situações normais. Ele não foi uma pessoa que viveu sempre em berço de ouro, mas que passou por várias dificuldades financeiras ao longo da vida. Tanto que o livro Um Conto de Natal, uma coisa que eu achei interessante, foi que o livro foi publicado com dinheiro do bolso dele, basicamente, porque o editor dele não acreditava no potencial da história, e a história teve uma grande importância para fazer com que as pessoas, hoje em dia, tenham certos simbolismos do Natal que foram perdidos durante muito tempo. Ele popularizou a frase Feliz Natal, que não era mais utilizada, ou bem pouco. Ele ajudou a reacender essa comemoração do Natal que tinha sido perdida, porque com a migração das pessoas do campo para a cidade, as pessoas se tornaram cada vez mais pobres, os ricos se tornaram cada vez mais ricos, e as pessoas não tinham mais dinheiro ou condições de poder, assim, celebrar de uma forma tão abastada. Eles não tinham mais, tipo, colheita, então não era, tipo, juntar as batatas e uma galinha e comemorar o Natal. Eles tinham que estar trabalhando nas fábricas, e assim, durante jornadas muito longas de trabalho. Então foi um livro que eu gostei. Se vocês não conhecem a história, eu vou deixar o link do meu vídeo aqui, que eu falo um pouco melhor lá, e eu acho que tá bem explicadinho. Um livro que eu realmente recomendo. A edição da Antofágica tá muito bonita, e é uma edição que eu quero adquirir ela de forma física, que eu li em e-book e gostei. Tá muito bonito o e-book, tem as imagens e tudo mais, por mais que sejam preto e branco no Kindle, mas as imagens estão lá. Mas eu acho que é uma edição que vale a pena ter, e que é um livro que eu quero desenvolver uma tradição comigo mesmo de ler anualmente. Não sei se isso vai acontecer de ler anualmente, mas com certa frequência, sabe? Ano sim, ano não, acho que já seria uma boa. Eu li O Nariz, do Gogol, acho que esse é o nome do autor, não sei como é que se pronuncia, se é de alguma forma diferente, mas foi meu primeiro contato com algum autor russo. Eu já queria ter lido algum autor russo já tem algum tempo. Estou interessado em ler A Morte de Ivan Ilitch. E o que acontece no Nariz? O Nariz é o seguinte, tem um senhor que ele é barbeiro de um homem tipo do governo, de que tem algum tipo de patente militar. Ele corta o cabelo desse homem, ele é meio bêbado. Um dia ele acorda, ele vai cortar um pão que, se eu não me engano, a mulher dele fez. Quando ele corta o pão, tem um nariz lá dentro. A mulher dele diz que o nariz é desse homem que ele corta o cabelo. Ele cata o nariz e vai se desfazer desse nariz, porque, tipo, a mulher dele já começa a brigar com ele, que você é um bêbado, não sei mais o que, tenho que me desfazer desse nariz. É bem doido o livro, então, assim, você não pode levar tudo em consideração. Mas ele se desfaz do nariz e, de repente, o nariz está andando pelas ruas. O homem que perdeu o nariz, ele acorda sem nariz, né, e ele vai procurar o nariz dele, ele vai na polícia dar queixa, ele vai no jornal tentar colocar algum tipo de anúncio, assim, de procurados, procura-se meu nariz, esse tipo de situação. E o nariz dele tá andando por aí, ele encontra com o nariz, inclusive. Tem uma cena que é muito engraçada, que ele vai pra igreja, e na igreja tem uma espécie de separação entre pessoas que têm patentes mais altas do exército ou do governo, e pessoas normais, ou que têm patentes
menores. E o nariz dele, por mais que seja um nariz, e assim, ele não é um homem, ele é um nariz andando por aí, o nariz dele tá num lugar mais bem colocado da igreja do que ele, porque o nariz dele tem uma patente superior a dele. Então é um livro bem humorado. Pelo que eu entendi do livro, também tem uma espécie de crítica sobre a forma como as pessoas na Rússia, né, no caso é um livro russo, então tá debatendo sobre a sociedade lá, mas como a patente, como sua colocação no governo ou em cargos governamentais, muitas vezes era superior à forma como você agiu, à pessoa que você era. Um livro que eu gostei, eu achei divertido. Talvez não entendi completamente, é um livro que eu quero poder pesquisar um pouco mais sobre ele para entender melhor, mas foi um livro bom e que eu acho que recomendo para uma primeira leitura de um russo. Acho que você não vai ficar perdido na história, porque não tem como se perder, é um conto na realidade, e é divertido, então acho que é uma boa. Mas o próximo livro russo que eu gostaria de ler, conto no caso, seria A Morte de Ivan Ilitch, porque acho que vai ser uma história que vai ser mais interessante para mim. Tenho muita vontade de ler Guerra e Paz, mas Guerra e Paz é muito grande, então assim, vamos com calma, né? Por fim, eu li A Metamorfose, e A Metamorfose, assim como O Nariz e Um Conto de Natal, os três eu li em edições da Antofágica, que estão todos no Kindle Unlimited. Acho que são edições que estão muito bonitas, apesar da Metamorfose não ter me agradado tanto. Eu gostei mais das edições do Nariz e de Um Conto de Natal. Tem um cara que ele tem uma irmã e os pais moram com ele de certa forma, porque ele é um vendedor ambulante, mais ou menos. Ele tá em casa durante alguns dias e ele já tá indo voltar pro trabalho dele, né? Ia ter que pegar o trem e tudo mais. Só que naquele dia, quando ele acorda para ir pro trabalho, e acho que ele iria pra uma outra cidade, ele acorda que nem um inseto. A descrição do inseto me deu a entender que ele seria uma barata muito grande, mas talvez ele não seja uma barata, mas assim, dá a entender que ele é uma barata, e a família dele tenta entender aquela situação, e durante a história toda você vai acompanhando ele sendo uma barata, ou esse inseto, e a forma como a família dele vai lidando com ele. O final é bastante interessante, eu vou ser sincero, acontece uma coisa com ele, e a forma como a família age, eu achei interessante ver como quando você não é o que as pessoas queriam que você fosse, digamos assim, no caso ele deveria ser um humano, mas ele é um inseto, como ele já não é mais aquilo, a forma como a família trata, por mais que eles saibam que ele é o filho, eles já não se comunicam com ele e tratam ele de uma forma muito estranha, tipo, vão deixando os restos e colocando ele cada vez mais de lado e tratando ele como se ele fosse assim um subproduto, porque eles já não veem mais humanidade nele, não veem ele como uma pessoa. Então pra eles, ele é o resto do resto, ele não é uma pessoa e ele se torna quase uma coisa. Foi um livro interessante, eu nunca tinha lido nada do Kafka e eu sei que ele tem alguns livros famosos, por mais que tenha sido interessante e eu tenha gostado da história, eu não sei se entendi completamente a história. Tem várias notas no final do livro que eu vou ser sincero que me fizeram ficar mais perdido do que entender a história. Então por causa disso, eu não sei se gosto ou não gosto do livro, porque eu não entendi o ponto dele. É um livro que debate pra mim temas como você tá solitário, né? Por mais que você esteja rodeado de pessoas, a situação dele é muito solitária, ele não se comunica com a família não se comunica com ele, porque a família não sabe se comunicar com ele. Por mais que eles falem e ele entenda, pra eles ele não tá entendendo nada, porque ele já não é mais o filho, ele virou uma coisa, virou uma barata. E ele não consegue se comunicar com a família. E você vai vendo ele, tipo, definhando nisso. Então, pra mim, a história foi sobre isso, um livro que debate sobre você tá solitário, por mais que esteja rodeado de pessoas, uma coisa sobre você ser um estranho num lugar, ou ser o diferentão, ou você não exatamente se adaptar aos moldes. Eu não sei se ele tem um debate que seja mais do que isso, talvez tenha. Eu vou, sinceramente, ir atrás junto com o Nariz, vou tentar entender também um pouco melhor a Metamorfose. Foram dois livros que eu gostei da história, mas são duas histórias que, assim, eu não entendi se tem algum ponto a mais em relação a uma explicação, a como elas podem se aplicar em contextos, ou se são histórias, só histórias, sabe? Tipo, sem explicação nenhuma. Eu gostei bastante no final, que ele tem um pedaço que ele fala um pouco sobre a ambientação da história, que acontece em São Petersburgo, e fala um pouco sobre a história da cidade. Achei bastante interessante isso. E o Nariz, eu vou ser sincero que talvez acho que consegui entender um pouco melhor, mas não sei se entendi 100%. Mas a Metamorfose foi um pouco difícil pra mim. Então, eu gostei da história, foi divertida, eu recomendo como leitura, mas eu quero entender um pouco melhor a história. Então, eu vou ir atrás de materiais que possam me ajudar a entender um pouco melhor. Além disso, eu tô lendo As Vinhas da Ira, que tá sendo uma ótima leitura, tô gostando bastante. Eu tô lendo O Galinheiro, que tá sendo uma história bem doida, se ambienta no Nordeste, é de uma família que vai roubar galinhas todo ano numa determinada data, e tem um ano que eles vão roubar galinhas, só que a filha deles foi sequestrada, eles não sabem o que aconteceu com ela só desapareceu. Ali na região onde eles moram, sempre desaparecem garotas, ninguém sabe pra onde elas vão, todo mundo fala, e aqui é muito pobre, então elas foram pra algum lugar tentar a vida, tipo, passou um caminhoneiro e levou elas. Mas essa família desconfia que não é bem assim, que talvez a filha deles não foi pra nenhum outro lugar e nem desapareceu do nada, que tem alguém na cidade que realmente pegou ela. Tá sendo uma leitura legal, por mais que esteja pausada, porque eu tô lendo no momento Duna, e tô dando mais atenção pra Duna, porque é um livro que eu quero terminar de reler até o final do mês. Então, pra conseguir terminar de reler até o final de fevereiro, eu preciso dar uma apressada, mas tá sendo uma ótima releitura, é um livro que eu recomendo bastante. Se vocês não sabem nada sobre o livro, eu vou fazer um vídeo mais pro final do mês, quando eu tiver terminado de reler, com um resumão do livro, e depois eu quero fazer um comparativo do livro com o filme. E se tudo der certo, eu quero fazer um terceiro vídeo, que seria o primeiro, pra relembrar a história do primeiro. É um livro que eu gostei muito, tem toda uma questão política, personagens bem desenvolvidos, uma questão ecológica,
psicológica. Os personagens que estão na trama são importantes pra ela, eles não estão ali, tipo, por acaso. Foi meu livro favorito de 2022 e eu acho que se a minha primeira leitura fosse agora em 2024, eu com certeza seria meu livro favorito do ano, ou um dos favoritos, porque é uma história muito boa. Tem personagens muito bons. Por mais que o livro 2 e o livro 3 não sejam tão bons quanto o primeiro, não são ruins, mas se eles tivessem vindo primeiro e depois pra finalizar a série viesse o primeiro livro como o terceiro livro, daí seria incrível. Mas como o primeiro é muito bom, os outros dois parecem assim mais fracos. Mas também são ótimas leituras. O Paul é um personagem muito interessante e eu gosto como nessa sociedade onde ele vive, as pessoas elas não são boas nem más. As pessoas são pessoas e elas têm atitudes. Então por mais que as pessoas sejam horríveis, elas às vezes podem fazer coisas boas e tem pessoas ótimas que podem tomar decisões assim muito ruins e que prejudicam elas e as outras pessoas. Então é um livro fantástico pra mim e eu gosto bastante. Tem um amigo que já leu 6 livros que compõem o trabalho do Frank Herbert e ele gosta de todos, mas eu também acho que o favorito dele é o primeiro livro e eu espero gostar bastante de fazer essa releitura. Até o momento tá sendo muito boa. Eu acho que é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido as explicações que eu dei pros livros que eu li. São livros que, assim, alguns deles eu gostei mais e tive um pouco mais de ligação do que outros. O Fim da Eternidade foi um livro que eu gostei bastante, por mais que seja difícil de explicar. Cidade nas Nuvens, acho que é uma história muito boa, vale a pena. Por mais que seja grande e possa intimidar, não é difícil de ler e passa bem rápido, é uma história muito boa. Um Conto de Natal é excelente e O Nariz e a Metamorfose são livros legais, mas que eu acho que poderia ter entendido um pouco melhor e eu vou atrás de explicações para poder entender um pouco mais. Acho que são leituras muito válidas para você começar a ler, por exemplo, literatura russa ou alemã. Acho que valem muito a pena. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até o vídeo da semana que vem.